Galera, vamos continuar a nossa conversa sobre genética molecular. Dessa vez, a gente vai analisar os tipos de divisões celulares que acontecem a nível de material genético nas nossas células, beleza? Primeiro vamos pensar em quais são os tipos de células que a gente tem no nosso organismo. Células essas diferentes de acordo com o tipo de divisão celular que realizam e de acordo com a quantidade de cromossomos, tá? De acordo com a quantidade de material genético condensado presente no núcleo celular, tá? Nós temos dois tipos de células no nosso corpo. Uma célula chamada de célula somática ou diploide, por exemplo, as células epiteliais, as células musculares, tá? Basicamente, todas as células que estruturam o nosso corpo, tá? São células somáticas ou diploides. Por que elas são somáticas ou diploides? Porque elas têm 2N cromossomos. Como assim, professor? 2N cromossomos? Galera, os cromossomos eles estão presentes nas nossas células somáticas aos pares, tá? Ou seja, nós temos um total de 46 cromossomos com 23 pares. É assim que eles estão dispostos nas nossas células somáticas, tá? Pensando no ser humano, beleza? Outros seres vivos têm outras quantidades de cromossomos, beleza? Também distribuídos em pares de forma diferente, tá? Em poliploidias diferentes. Existe um outro tipo celular chamado de célula gamética ou haploide, que, diferente da célula somática, tem metade do número de cromossomos totais da espécie. Cara, então significa que a minha célula somática tem um total de 46 cromossomos em 23 pares e a minha célula gamética tem simplesmente 23 cromossomos, tá? Não dispostos aos pares. Beleza? Que células são essas, mestre? Células sexuais, os gametas sexuais, espermatozoide no homem e óvulo na mulher, tá? Além disso, essas células se diferenciam de acordo com o tipo de divisão celular que realizam, cara. Nós temos dois tipos de divisão celular que as nossas células fazem: mitose e meiose. A diferença está no tipo celular que realiza e na quantidade de cromossomos no final da divisão. Quando a gente pensa em mitose, a gente precisa avaliar que a mitose acontece apenas nas células somáticas. Por exemplo, demos o exemplo ali de células epiteliais, não é? As células da nossa pele, elas estão constantemente morrendo e elas precisam ser renovadas. Células são renovadas após morte celular por mitose. Novas células surgem a partir de divisão celular das células pré-existentes a partir de mitoses, tá? Por isso que apenas as células somáticas realizam esse tipo de divisão celular para a reposição dessas células, tá? A gente diz que a mitose é uma divisão do tipo equacional. O que significa essa divisão ser chamada de equacional? Ela é equacional porque ela mantém o mesmo número de cromossomos pré-existentes naquela célula. A minha célula começa com 2N cromossomos no total, começa com 23 pares. E as células filhas, elas vão ter a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe, de modo que esses cromossomos, esse meu material genético, ele é geneticamente igual, tá? Geneticamente igual à minha célula mãe, tá? Pensando então que eles são iguais. Caraca, professor, se eles são iguais, significa então que eu formei clones? Exatamente. A minha célula filha, as duas células filhas, elas são geneticamente iguais à célula mãe, logo elas são clones da célula mãe, tá? Se liga, a minha célula mãe, ela vai entrar em processo de divisão celular do tipo meiose. Para que ela possua as suas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos, ela precisa multiplicar esse material genético. Aí entra a replicação que a gente já viu. Ela replica o seu material genético, passa a ter um total de 4N pares de cromossomos, tá? Porque ela multiplicou esse material genético, ela replicou o DNA e ocorreu a primeira divisão celular. E quando eu falo de divisão celular, eu digo que é um processo chamado citocinese. O que acontece aqui é a chamada citocinese,
que é a divisão celular. No momento da citocinese, então, a minha célula passou a ter 2 células filhas com 2 N cromossomos. A mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe, geneticamente idênticos, geneticamente iguais à célula-mãe. Tranquilo? Quem realiza isso são as células somáticas. Agora, quando eu quero formar gameta, quando eu quero formar células gaméticas, quero formar espermatozoide, quero formar óvulo, no momento da espermatogênese e da ovulogênese, entra em cena a divisão meiótica. Olha só, meiose divide ao meio. Então é uma divisão reducional. Eu reduzo a quantidade de cromossomos das minhas células filhas à metade do número de cromossomos da célula-mãe. Ou seja, se eu comecei com uma célula-mãe 2N, as células filhas são N cromossomos, tá? Divisão celular do tipo reducional. Se liga, tenho a minha célula 2N, que vai dar origem a uma célula haploide. Cara, então começa com uma célula somática. A célula que dá origem à célula gamética é uma célula somática, tá? Essa célula somática 2N, ela vai multiplicar o seu material genético, vai replicar o seu DNA e vai ocorrer a primeira divisão meiótica, que eu digo que é a meiose 1. A meiose 1 é uma divisão celular equacional. Mas, professor, você não falou que a meiose é uma divisão reducional? Sim, meu querido, mas existem 2 momentos de divisão meiótica. A primeira é equacional, que é meiose 1. Ela ainda não dá origem à célula gamética, tá? Ela dá origem a um precursor da célula gamética. Agora, quando esse precursor, que ainda é uma célula somática 2N, vai se dividir para dar origem a uma célula haploide, a uma célula gamética, no momento que a gente chama de meiose 2, na meiose 2, sim, ela é uma divisão meiótica reducional. Ela reduz o número de cromossomos das células precursoras à metade. E aí eu passo a ter, não 2, como na minha mitose, mas 4 células filhas haploides, os gametas sexuais, espermatozoide ou óvulo, com N cromossomos. Metade do número de cromossomos da célula-mãe que gerou elas. Por isso que a meiose 2 é reducional. Cara, mais uma divisão que a gente vê de modo diferente da mitose. Mitose só tem uma citocinese. Meiose tem 2 citocineses, na meiose 1 e na meiose 2. Show? Outra diferença é que a gente viu que a mitose, eu formo clones, formo células iguais. Agora, na meiose, eu formo células geneticamente diferentes. Elas não são mais iguais à célula-mãe. Professor, por quê? Galera, por conta de um processo chamado de crossing over. O crossing over é a permuta gênica. Os pares de cromossomos da minha célula precursora, quando eles estão ali no momento da divisão, eles trocam pedaços entre si. Um pedaço do material genético que forma um cromossomo vai para outro e vice-versa. Então, no final das contas, eu passo a ter 2 cromossomos geneticamente diferentes aos iniciais. De modo que na divisão da meiose 2, eu passo a ter células filhas com cromossomos diferentes do original. Cara, isso é muito importante, a questão de prova. Crossing over, permuta gênica em meiose, garante aumento da variabilidade genética em uma população que se reproduz sexuadamente. Porque seres vivos que se reproduzem de forma sexuada
simplesmente realizam mitose. Um exemplo claro são as bactérias, tá? Só realizam mitose, formam clones. Agora, seres vivos que realizam reprodução sexuada, com meiose na divisão celular, a partir do crossing, da permuta gênica, eu aumento a variabilidade genética da prole, porque eu formo gametas geneticamente diferentes. Além disso, claro, no momento da fecundação da reprodução sexuada, eu estou juntando material genético materno e paterno, que já são diferentes. Então eu aumento ainda mais essa variabilidade genética da prole. Isso aqui é uma estratégia evolutiva impressionante, tá? Garante que a informação genética seja passada adiante sempre com novidade. Beleza? Fechou?